burburinho, porque você falou sobre sexualidade, sobre masturbação feminina. Ninguém se masturba, não. Você não se masturba, não. O pessoal criou um tabuzão pra cima de você? Que rolou? Que é isso? A gente não pode falar sobre isso. Por quê? Porque somos belas chacatadas e do lar. A gente não pode falar, isso é pecado. Entendeu? Na visão de muita gente. Então, assim, é complicado, porque daí entra religião, aí entra extremismos, aí entra uma coisa super, né, bitolada. Mas, cara, a verdade é que se a gente falar sobre masturbação, a gente não tá falando só do prazer feminino, a gente tá falando da mulher conhecer o próprio corpo, da mulher, se alguém vier assediá-la, ela falar assim, não, isso aqui é meu. Eu me aproprio disso. É uma apropriação do seu próprio corpo. Não é só a busca pelo prazer. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Tem muita mulher que nunca nem se olhou no espelho, que não se conhece. E eu falo muita porque até pouco tempo eu também não me conhecia. Então, o que eu gosto, o que me dá prazer, eu acho que tem muita gente que passa a vida sem saber isso. E aí é mais fácil alguém vir de fora e querer se apropriar do que é seu. Isso tinha que ser falado, na minha opinião, óbvio, tudo que eu tô falando aqui é na minha opinião. Nas escolas, isso tinha que ser tratado de outra maneira dentro de casa. Quando eu falei pra minha mãe que eu tinha perdido a virgindade, ela quase teve um treco. Tipo, caiu pra trás. Não é assim. Eu fiquei um tempão usando pílula anticoncepcional pelo dia seguinte, que é uma bomba de hormônio, né? Porque eu não tive essa conversa em casa. Tinha abertura pra conversar com a sua mãe. É perigoso. Quantas mulheres não engravidam, meninas não engravidam porque não tem essa conversa em casa. Então, assim, eu vou continuar falando. As pessoas vão continuar brigando e tudo bem. Até porque não foi nada Outro demais. dia, eu não sei se chegou pra você também, mas chegou um e-mail lá que me encaminharam, que chegou no meu e-mail de contato de shows e parcerias e tal. Que um cara mandou falando... Porque eu tinha falado alguma coisa sobre isso também. Alguma coisa que eu falei sobre isso. De masturbação feminina, alguma coisa assim. E olha que nem é um assunto, assim... Que a gente fique profundamente falando disso. Mas foi alguma coisa que eu falei nesse sentido. Algum comentário que eu fiz. E aí que um cara mandou um e-mail falando que eu deveria repensar e usar o espaço... Porque muitas meninas ouvem e etc, etc, etc. Enfim, uma carta gigante para repensar e nananana. E aí, a pessoa que responde meus e-mails falou, e aí, o que você quer que eu fale? Eu falei, olha, fala pra ele que eu uso o meu espaço pra falar o que eu acredito. Ele pode falar o que ele acredita no espaço dele e fazer um podcast. Exatamente. Brilhante. E aí ele faz o podcast dele e fala sobre o que ele acredita. Maravilhosa. Ué, se muitas pessoas se identificarem com ele, vão vê-lo mais do que veem a mim. Ele ficou incomodado ao ponto de mandar um textão. Nossa, mas um mas e-mail... tem muita um gente e-mail que que- dava pra, Nossa. assim, ó... Porque pra mim chegou em 3 prints. Pra mim não chegou. porque- Que bom que não Tipo, chegou. porque a pessoa que me mandou, né? Que me mandou... Cris, chegou isso aqui, o que eu faço? Eu falei, fala pra ele fazer um podcast. Ai, gente, não. Ele trata dos Grava assuntos um que ele vídeo. acha É isso. relevante. Não, e assim, ó... É muito maluco isso, Sim. porque... não está se fazendo mal a ninguém. Entende? Mas na cabeça dele Na você cabeça dele tá. É, Tá, então. porque... Você tá atiçando. meu Deus, porque o vício... Tá, cara, mas assim, ó... Vício. Não, é porque assim... O vício Vai ver do que ele é o sexo vício. e tal... Ele é o viciado. Não, então, mas assim... Entre você comer um chocolate, que é uma delícia, e você ser um chocolate e precisar de ajuda, tem uma distância grande. Então, você não vende mais chocolate no mercado, então. Porque se Gente, uma pessoa vamos não falar consegue de- lidar com óbvio. isso, Então. né? O problema, se for falar de vício, vamos falar de pornografia, então. Vamos falar de como muita gente é introduzida ao sexo. Era disso. Era de eu ter comentado aqui na que M, eu... não. Era de eu ter comentado de alguma forma que eu assisto filme pornô Foi e isso tal. aí. E foi alguma coisa assim. Ah, tá. Dele falar alguma coisa do Entendi. tipo, porque tá incentivando e tal, não sei o quê. Entendi. Porque foi alguma coisa que eu comentei. Eu não lembro o que foi. Você falou que você consome. Foi você alguma consome. coisa assim. E aí ele, enfim, falando disso. Mas, enfim. Me dá uma preguiça isso tão grande. Porque eu falo assim, cara, a pessoa... Eu tenho que acreditar que a pessoa... O meu interlocutor é inteligente. Eu sempre parto do princípio que o meu interlocutor é inteligente. Então, eu não estou falando para as meninas Fazendo ligarem... apologia à pornografia. Ligarem o Xvideo 7 da manhã e passar o dia inteiro lá com o negócio tolado na periquita. Entendeu? Existe um limite entre
a menina se conhecer e conhecer o próprio corpo, não sei o quê. E esse outro lado. Agora, se isso não for tratado de uma maneira leve e saudável, vai virar outro tabu. Sim. É um outro problema. Porque daí, a hora que ela for fazer, ela vai fazer sem conhecimento, ela vai fazer sem contar pra ninguém, ela vai fazer sem conversar com a mãe. Porque não pode conversar com a mãe. Se ela for conversar com a mãe, ela vai receber xingo, ela não vai receber orientação, Sim. apoio, conversa, instrução, a melhor maneira de fazer. Porque da masturbação masculina é sempre tratada como um O assunto quê? super leve, Nossa, é piada. maravilhoso. Nossa, você é Playboy, musculoso, gente. você bateu uma, né? Playboy teve até, sei lá, até agora. É, então, eu não lembro verdade. quem era o humorista que fazia uma piada falando assim, que quando o menino nasce, o pai sempre fala, né, ó, esse aqui, ó. Ó o pintão dele aqui, é meu filho. Tá. Não faz isso com a menina, né? Ah, você é dona dela aqui, ó. Essa aqui vai dar muito, viu? Essa aqui, ó. Não, porque aí é feio, né? Mas daí eu até Ninguém dou graças fala, a Deus né? pra ninguém falar isso aí. Que Não, mas você entende como o pai exibir o pipizinho do filho e falar, esse aqui vai pegar todo mundo. Aí é Ai, legalzão. gente, isso já deu, eu acho. Aí é bonito pro pai falar. Eu não acho mais bonito. Eu acho que hoje em dia, não sei se eu acho que as pessoas também estão com uma tolerância menor pra isso, sabe? Porque não, isso é ridículo. É meio... Sim. Se você fala, as pessoas isso é ridículo. Meio desnecessário, né? Tem muita gente, tem muito pai que se ofende de falar assim, ai, meu filho tá namorando sua filha. Sabe quando é um casal de amigos e os filhos são pequenos? Você fala assim, ah, meu filho é o namoradinho da sua. Tem pai que tá se ofendendo hoje em dia. Falando, não, por que você tá falando que minha filha... Ela tem 2 anos, cara. Não quero que você fique brincando que ela tá namorando seu filho. Entendeu? Sim. Tem gente que se ofende. Deixa a criança, Tem né? gente que Deixa a leva criança. na brincadeira e fala, ah, bonitinho, que tal. Mas tem gente que não gosta. Fala, por que você tá já usando esses termos com meu filho, sabe? E muita gente que leva os meninos também pra perderem a virgindade em lugares, Sim. né? Sim. Que é a profissão mais antiga do mundo, eu acho a profissão mais difícil do mundo.